Nós vamos agora para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é NQI. O ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor Natanael Rinaldi: pastor, o que é Oxalá? Ou quem é Oxalá, pastor? Quando o prezado irmão pergunta o que é, nós queremos dizer que esta palavra Oxalá aparece na Bíblia para exprimir um desejo, uma vontade, tomara que aconteça tal coisa. E algumas pessoas que desconhecem usam então essa palavra com receio, admitindo que se trata de uma entidade que realmente é, porém não na Bíblia. Então, a palavra Oxalá, no sentido de ser um orixá dos cultos afro-brasileiros, não é apresentado na Bíblia. Usa apenas a palavra Oxalá como o desejo que se exprime através dessa palavra, como também nós dizemos tomara que isso aconteça, que não aconteça, etc. Então, quero dizer que Oxalá é um elemento da Umbanda. São chamados cultos afro-brasileiros. Umbanda, Quimbanda, Candomblé são ligados a estes cultos. São pessoas que vieram da África, através dos chamados navios negreiros, homens que eram lá apanhados, trazidos aqui como escravos para o Brasil e serviam aos seus plantios nas fazendas. Sem direito nenhum, eram trabalhadores que se acabavam dentro da sua própria ocupação. Bons empregados para as senhoras, mulheres que vieram, mas tinham a sua religião própria, só que eles não podiam comunicá-la, porque os seus patrões eram católicos e então haveria desarmonia, de modo que se acomodaram aos ídolos trazidos pelo catolicismo de Portugal e aí deram nomes próprios. Então, há o que nós chamamos sincretismo religioso. Hoje, como nós temos, por exemplo, na Bíblia, Jesus, nosso mediador, Jesus a quem nós oramos, para que nossa oração possa ser ouvida pelo Pai, quando não diretamente a Jesus, esses escravos, servindo aqui aos seus patrões, também tinham os seus orixás, que eram os intermediários. E aí eles cultuavam dentro do seu tipo de culto. A grande maioria dos ensinos e práticas trazidas pelos africanos eram tudo lenda. Não tinha base real. Lendas que eles formulavam como Iemanjá, que nós tomamos conhecimento como uma deusa cultuada hoje, até por católicos, porém é tudo apenas lenda dos povos daquele tempo. Então aí está esse Oxalá como um orixá, um tipo de mediador, de comunicador entre os homens e o seu Deus chamado Olurum, o Deus da Umbanda chamado Olurum. E hoje, para dizer que se trata de folclore, a Umbanda ganha grande prestígio junto às autoridades, mas não passa de uma religião pagã que veio da África e aqui se desenvolveu através das pessoas que foram trazidas como escravos. A próxima pergunta de hoje é do nosso ouvinte assíduo de Cubatão, chamado Noé.
o Noé pergunta assim ao pastor. Na verdade, pede para o pastor explicar o texto de Números, capítulo 21, do verso 8 ao verso 10, que eu vou estar lendo para o pastor. Verso 8: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Verso 9: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Queremos dizer que, com o passar dos tempos, essa serpente de metal veio a ser um objeto de adoração para os israelitas e só foi destruída por Ezequias, rei de Judá, uns 500 anos mais tarde. Isso está na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 18 e versículo 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neustã, deusa de serpente. O rei pregou a serpente num poste e depois queimou-a, e o pó daquela semente foi jogado na água para que o povo nunca mais se voltasse em adoração à serpente de metal conhecida como deusa Neustã. A próxima pergunta é do Marcelo, também da cidade de Cubatão, pastor. Ele pede para o pastor explicar esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ele diz assim: o Senhor Jesus vai julgar tanto na sua vinda como no seu reino, pastor? Como isso se dará? Eu vou ler o versículo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Quero dizer que 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é uma passagem bíblica igual ao trecho de Atos 17, 31. Como sabemos pela leitura deste capítulo 17, Paulo estava em Atenas e lá reinavam os filósofos. E então eles viviam naquela grande procura de novidades religiosas ou científicas, filosóficas, quando Paulo chega e começa a conversar com eles. Então eles queriam saber de novidades, pediram a Paulo que no Areópago fizesse a sua exposição. E Paulo então começa a relatar que, passeando pela cidade, observando a cidade, ele notou que o povo era muito ligado à superstição. Por quê? Em cada esquina ele encontrava um nicho com um ídolo, que era um tipo de culto prestado pelo povo de Atenas, ou os atenienses, a seu ídolo preferido. Então ele diz que Deus não aprecia essa situação e deu ao povo uma palavra de advertência. Olha, Deus não tem em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo. E esse juízo se fará por meio daquele a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que julgará todas as nações. E aí está, então, uma palavra de juízo, de julgamento anunciado por Paulo, o mesmo escritor de 2 Timóteo,
dizendo que há reservado um dia de juízo final para todas as pessoas que viveram sobre a terra. Os que já morreram vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão trazidos perante o juiz, e ali, então, julgados, cada qual segundo as suas obras. E é o que nós lemos, então, na Bíblia Sagrada, mostrando assim duas classes ou duas posições diferentes. Pessoas que estão vivas, pessoas que já morreram. Ambas, os vivos e os já falecidos, vão comparecer ao mesmo tempo diante desse trono para serem julgados pelo que fizeram através do corpo. Os que morreram ressuscitam, e os que estiverem vivos vão aparecer ali para prestar contas. E se não tiver o nome no livro da vida, então vai definitivamente para o lugar chamado Lago de Fogo, lugar também onde o diabo vai atuar, de acordo com o capítulo 20 do Apocalipse e versículo 10. A próxima pergunta, também do ouvinte Noé de Cubatão. Na verdade, parece um desabafo. Ele diz assim que uma criança morre nos braços da mãe, dentro do hospital, mas todo mundo só fala do Papa. Onde está o Senhor Jesus? Onde fica o Senhor Jesus em tudo isso, pastor? Quero me colocar com o mesmo sentimento que o nosso consulente manifesta. Realmente é uma situação que nós presenciamos, mas aqui dentro do Brasil, o que vamos fazer? Por exemplo, nós tomamos conhecimento que esse Papa, com toda a sua humildade manifesta, que agradou sobremodo os brasileiros católicos simpatizantes, como diz o jornal, 3 milhões na última noite no Rio de Janeiro, bonito, lindo, 3 milhões de pessoas. E se toma conhecimento que também este Papa, com toda a sua humildade, recebeu do governo federal cerca de 117 milhões de reais. Imagine, 117 milhões de reais, ou coisa mais ainda para cima. Então ele tinha todo o conforto na capacidade de escolher o que ele queria para suas despesas pessoais e para sua comitiva. Já pensou 117 milhões na mão de médicos para formar em hospitais e atender a carência do povo brasileiro? Como o caso ocorrido, porque esta criança morreu dentro de um hospital sem recursos? Por quê? É porque não tem condições os hospitais do Brasil de atender o público que precisa de cura para o seu corpo. Ficam alojados nas macas 1, 2 dias, ou deitados no chão porque não tem lugar para recebê-los. E é uma situação premente do Brasil para melhorar isso. Só promessas. Agora, na verdade, o Papa recebeu homenagens, vamos dizer, que se aplicam só a Deus. E isto é uma característica de alguém que se coloca no lugar de Cristo, porque Papa é uma pessoa que se coloca como substituto de Cristo, vigário de Cristo na terra. Vigário de Cristo na terra para atuar como se fosse o próprio Cristo. Isso é antibíblico. E nós sabemos que o ser humano tem limites de tributos de homenagens, tributos limitados. Se alguém se prostrar só, por exemplo, diante de um pastor, para reconhecê-lo como pessoa intimamente ligada com Deus, e esse pastor aceitar
aquela posição de um membro de igreja, ele está pecando, está roubando a honra que pertence a Jesus Cristo. Da mesma forma, um líder religioso, na altura de um papa, que é um chefe de Estado, assim pensado, como se fosse um chefe de qualquer nação, fora de limite dentro da Bíblia Sagrada. Não é? O que nós vamos fazer? Vamos orar pela nossa presidenta, para ela ver essas necessidades do país, para que não viva o povo brasileiro nessa opressão de enfermidades e não tenha onde recorrer para curar os seus males físicos que são características do ser humano. E pedir para Deus mudar essa situação que corre o nosso Brasil, um líder religioso da estirpe de um homem que se coloca como Jesus, carregar no seu braço uma imagem, como sendo uma imagem que possa abençoar o Brasil, protetora do Brasil, padroeira do Brasil. Não existe base na Bíblia para tal manifestação. Está lá no Salmo 115. Tem toda a forma de um ser humano, mas não pode fazer nada por ninguém. É apenas uma imagem. Pergunta é do ouvinte Sidney. Ele pede para o pastor falar a respeito de Apocalipse, capítulo 21, no verso 6, que diz assim: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver de sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ele pede para falar sobre essa expressão alfa e ômega, pastor. Quero dizer que alfa e ômega são duas palavras gregas. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última letra. Essa expressão, essas duas letras, que se tornam palavras, alfa corresponde ao nosso A e o ômega ao nosso Z. Então, eram aplicadas a Deus no Antigo Testamento, maiormente no livro de Isaías, com a expressão primeiro e último. Quando passamos para o Novo Testamento, já a expressão é mantida através do alfabeto grego, ou da língua grega, alfa e ômega, referindo-se à expressão primeiro e último, como quer dizer, da forma como não existe outra letra antes do A, também não existe outro Deus além do Deus do universo. E, como o Z é a última letra e corresponde ao ômega, não existe outro além de Deus. Então aí está uma colocação que ele é o Criador e ele vai finalizar todas as coisas. Ele é o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. E tal palavra se aplica ao Senhor Jesus Cristo também no livro do Apocalipse, por diversas vezes, mostrando a igualdade entre a natureza do Pai e do Filho, como nós definimos na doutrina da Trindade, a existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, lemos: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa passagem se refere a Jesus decorrentemente da expressão o que há de vir. Isto é, nós não esperamos a vinda do Pai, estamos esperando a vinda de Jesus, como ele próprio declarou em João 14, 1 a 3. Eu voltarei, e levarei para mim mesmo aqueles que me servem. E Jesus, então, é aguardado
na sua vinda, ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe. Então, significando que nós não podemos fazer datas ou dar datas chamadas com base cronológicas de tempos para não enganar ninguém, porque uma organização religiosa que costuma anunciar datas para acontecimentos teológicos, como principalmente a vinda de Cristo, batalha do Armagedão, e não acontece, declaradamente falso profeta. E nós não queremos caracterizar-nos por falso profeta. Deuteronômio está lá dito 18, versículos 20 a 22. Falou em nome de Deus, não aconteceu, é falso profeta. Então aqui está Sidney, alfa, primeiro, ômega, último, que identifica um Deus completo e que age do início do mundo, da criação, até o seu final. Ele está na direção de tudo. Jesus Cristo, nosso Senhor. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Carla. Ela faz aqui um pequeno relato e depois pergunta ao pastor. Pastor, ela está dizendo que é casada, mas ela está morando com a mãe e o seu marido morando com a mãe dele. Ela diz aqui que deste relacionamento eles têm uma filha. Ela relata ainda que ele não gosta de trabalhar, fala que ele é uma pessoa que não se comunica, não fala muito, é muito introvertido. E ela diz aqui que não aguenta mais essa situação, pastor. Ela pergunta: eu posso me divorciar? O divórcio só vai acontecer num caso de adultério, pastor. Eu não posso me separar dele? Separar, minha prezada irmã Carla, pode. Está na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, que a irmã deveria ler todo este capítulo, porque aqui este capítulo foi escrito para casais na sua semelhança, com problemas no casamento, que escreveram ao apóstolo Paulo para que ele desse orientação como agir. Então tem todas as hipóteses imagináveis. E chega a dizer a respeito do casal: aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O que eu vou dizer para a irmã, diferente disso? Não posso alterar a Bíblia. Seu direito de separar-se é viável, é possível à luz da Bíblia. Agora, outras situações de casamento, pelo menos do trecho que eu tenho lido, não apoia. Também Jesus declara em Mateus 19, versículo, que vamos ler agora, a mesma situação que quando lhe perguntaram a respeito do casamento e do divórcio. Ele disse estas palavras. Veja bem, irmão, a irmã. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Mateus capítulo 5, disse assim Jesus a respeito do casamento. Eu, porém, digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui está uma exceção. A única exceção aberta para novo casamento é a infidelidade conjugal. Não houve, não se justifica novo casamento. Entretanto, fica a seu critério agir, mas se quer temer a Deus, é o que está na Bíblia. Muito bem, nós temos agora a próxima pergunta aqui da ouvinte Socorro, de Vicente de Carvalho.
A Socorro pergunta ao pastor se é correto guardar foto de pessoas da família que já faleceram. Tem algum problema, pastor? Eu quero dizer o seguinte: depende da forma como tratamos estas fotografias. O fato de ter fotografia como lembrança dos parentes é até uma questão de fidelidade, de reconhecimento do que a pessoa já falecida prestou na vida da pessoa. Maiormente, se trata de pais, incluindo pai e mãe, que foram pessoas dignas, que trataram bem seus filhos, há essa saudade, e ter uma fotografia como lembrança, não vejo nenhum erro nisso. Agora, quando alguém se prostra diante da imagem da mamãe, já falecida, da imagem do papai, já falecido, pedindo a eles intercessão junto a Deus por qualquer situação da vida presente, aí não tem cabimento. Aí é um ato de adoração que não deve acontecer sob nenhuma hipótese. Orar é dentro de João 14, 13 e 14. O que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, pedimos ao Pai em nome de Jesus, ou fazemos como diz João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Seja completo.